Todos nós temos uma caminhada e, na verdade, a caminhada de cada pessoa é diferente, porque começamos diferente. Começamos numa parte da nossa vida que é diferente para cada pessoa, depende da cultura, onde que ele nasceu, a família que ele teve, a educação que ele teve, como que eram as familiares, tudo isso faz muita diferença. Então, nós hoje vamos continuar a falar com o Bispo Garrido, porque tem várias fases na sua vida. Então, hoje vamos falar outra vez com o Bispo Garrido. Olá, Bispo Garrido, como que está? Olá, Continua Bispo, bem? tudo bem? Continuamos aqui, é um prazer estar aqui Sim, com a senhora. é isso, né? Então, a última vez nós falámos sobre a caminhada, já a tempo integral, viajando pelo Brasil, parte da rádio, muitas coisas que Deus fez, cruzadas, tudo isso. Entretanto, né, estive lá, mas depois veio a Portugal, né? Sim, vim para Portugal. Como que foi isso? Você estava lá em Brasil pensando que ia ficar lá para sempre? Ou... Não, eu acho que Deus uma vez quando Jesus já tinha ido para o céu, né, os apóstolos, bom, o que temos para fazer? Vamos pescar. Pronto. E voltaram para o que eles estavam acostumados a fazer. Sim. E Jesus apareceu lá pelas misericórdias, né, de Deus e quando perguntou para Pedro, tu me amas? Apacenta a minha ovelha. E às vezes parece que a gente fica num lugar e não está acontecendo nada, é quando Deus intervém, né? E eu acho que é importante falar agora, né, que na chamada tem correção. Não existe chamada sem correção. Não existe chamada sem injustiças. Sim. Não existe chamada sem uma série de coisas. Uhum. E aquele livro de Diáconos, o que mais me vale naquele livro, ele é um livro fantástico, mas tem a última parte que tem aquelas figurinhas, né? Que diz lá que nós temos que saber vencer as injustiças, nós temos que saber vencer os superiores hierárquicos, sabemos vencer e uma série de coisas. E a parte mais importante daquele livro, se você vencer essa parte, se você tiver com o coração aberto para isso, você vai ter uma chamada maravilhosa com Deus, não é? Na verdade, a caminhada de toda pessoa é assim. E Exato. muitas vezes é ali que a pessoa toma uma decisão que vai à frente ou que não vai à frente. Exatamente. Se ganha ou se perca. Exatamente. Então, logo cedinho eu aprendi que quando o apóstolo, quando o meu superior estava me corrigindo, eu louvava a Deus porque Deus corrige aquele que ama. Sim, que ia ficar melhor. Então, eu guardei essa palavra no meu coração e de vez em quando eu não estava assim, alguém esquecia, eu falava, alô, olha, alguém aqui pode falar alguma coisa? Será que eu fiz... Olha, me dá uma palavra para mim fazer alguma coisa? Então, isso também acontece. Eu fui muitas vezes, né? A gente fez muita coisa errada e não sei se fizemos tantas coisas boas, mas se estamos aqui, se estamos aqui, né? Então, quando a gente era corrigido, eu nunca pensei em falar com a pessoa que estava me corrigindo. Eu falava assim, bom, eu vou falar com o chefe dela, que é Deus, não é o apóstolo. Sim, pois, sim, o chefe máximo. Então, a minha oração era assim, ó Deus, me perdoa a asneira que eu fiz com o meu chefe. Eu não sei como é que ele consegue me suportar. Então, me perdoa e fala com ele. E essa oração nunca falhou, porque era de coração que a gente fazia. Então, chamada consiste em você ser corrigido, porque Deus vai nos corrigir sempre. Nós não estamos prontos para nada. Eu estou aqui aos 66 anos e tenho certeza que ainda vou ser muito corrigido na vida, né? É por causa da correção que eu estou aqui ainda. Sim. É por causa de aceitar a correção, sabendo e confiando que eu fiz mesmo alguma coisa que não devia, não me justificando, nunca me justificando, aceitando aquela correção como se vem de Deus. Então, Deus sempre vai nos abençoar ainda mais. Deus sempre vai nos colocar numa posição. Por quê? Porque chamada significa confiar na sua liderança. Confiar mesmo, confiar. Entregar olha, eu dependo dessa pessoa. E não com certas, não é bem assim, eu penso que eu nunca agi dessa forma. Porque logo na primeira correção eu entendi o que estava acontecendo. Então, injustiças, virão muitas injustiças, né? Injustiça também pode ser de Deus ou pode ser do diabo. Sim. Então, você, na sua chamada, tem que aprender a lidar com isso. Porque se você não aprender a lidar com isso, a sua chamada vai ser muito curta. Então, a gente tem mesmo que pegar na palavra de Deus, tem mesmo que estudar aquele capítulo do livro de Diáconos
e saber, entender que quando eu sou corrigido, ou quando eu estou enfrentando uma injustiça, eu estou passando por um teste de Deus. Uhum. E sempre depois de uma correção, sempre depois de uma injustiça, vem uma promoção de Deus. Nunca falhou. Sim, é sempre Nunca assim. falhou. É verdade. Então, eu também... Sim, temos o exemplo do José do Egito, né? Sim. É exatamente isso. Então, mas depois cada coisa ficou melhor. É gostoso ler José do Egito, mas não é gostoso viver o José do Egito. Todo mundo sabe, não, foi que nem José do Egito. Mas quando Deus vai fazer com ele o que fez com José do Egito, Sim. algumas pessoas não sabem reagir. Sim, porque quando lê é rapidinho, né? Mas ali foi rápido, né? Quando está vivendo não é assim tão rápido. Às vezes uma correção é de 5 anos. Às vezes uma correção é de 3 meses. Não importa. Se você ficar na sua chamada, fazendo a última instrução, Deus sempre vai te abençoar. Entretanto, vocês depois vieram a Portugal. Exatamente. Fazem 6 anos atrás, né? Então, eu ainda continuo sendo responsável pela rádio lá no Brasil, né? Lógico, já estou fazendo discípulos, né? Sim. Mas continuo. Eu vim para cá, fui responsável pela regional de Portimão, depois o apóstolo me passou para ser o provincial, né? Estou subordinado à senhora. Como que foi a sua vinda para cá? Quer dizer, já conhecia Portugal, mas quer dizer, viver é diferente. Sim. Pois sim. Lisboa é uma coisa, mas Algarve é outra coisa, né? Sim, sim, completamente diferente. Bom, o meu convite foi meio estranho. Eu fui convidado para ficar 15 dias. Em 15 dias. Ok, trouxe uma mala de 15 dias. Então eu fiz uma mala de 15 dias, né? Deixei os cachorros lá com água para 15 dias. Ah, não. Até hoje estão lá à espera. Eles já morreram, mas não morreram de fome. Ok. Então, quer dizer, nem documento eu trouxe, né? Então, nós chegamos aqui e fomos lá para Portimão. E eu já estava entendendo que não era 15 dias, né? Então, eu já aprendi de tantas mudanças que a gente faz e que é instantâneo na minha cabeça, assim, eu consigo desligar da onde eu vim, desligar da última função e ficar feliz em Deus por aquilo que Ele está me dando agora. Então, se tinha carro, se não tinha, se tinha casa, se não tinha, se tinha isso, se não tinha isso são detalhes que depois Deus vai suprir. Mas a gente tem que ficar firme naquilo que Deus nos coloca. Então, começamos lá na igreja de Portimão. Foi muito difícil para nós, né? Porque... Por causa de quê? Por causa da cultura? Não, a gente ia na loja, parecia que todo mundo era bravo com a gente. Cultura mesmo, a maneira de falar, né? Era cultura, era engraçado, né? Tivemos aí um momento de adaptação, né? Toda a gente era brava com vocês? É que quando a gente chega numa loja, o vendedor brasileiro fala assim, olha, seja bem-vindo, olha, posso ajudar e tal. Sim. O que vocês querem? Sim, mas é mesmo isso. Pois não, o próximo. Não tem. Mas e a outra cor? Não tem. Quando você vai numa loja de sapato e não tem seu número, o vendedor sobe lá em cima e vem com umas 300 caixas de sapato. Aqui, ó, só tem essa. Ou seja, o cliente está lá e eles deixam os clientes fugir. Mas logo a gente se inteirou, né? Logo a gente foi entendendo. Também tivemos que mudar a nossa verbalização também, porque... quando a gente acha que estamos sendo atendidos mal, nós também reagimos mal, né? Então, isso também foi uma adaptação. A comida não teve problema nenhum, né? Porque, foi fácil. Nossa, muito melhor. Eu nunca tive problema com isso. Aliás, nunca pedi para minha mulher fazer nenhum prato. Olha, hoje estou com vontade disso, estou com vontade daquilo. Nunca me lembrei de pedir para Mas você coma. O que ela põe, eu como, então... né? Então, como ela gosta de fazer as coisas bem feitas, então ela faz sempre... Então, não tive, assim, muito problema de adaptação. Mas eu fiquei muito encantado com a fidelidade dos irmãos em Portugal. Foi outra situação bem diferente. As pessoas da igreja, os mais antigos, né? Uma fidelidade, a gente... eu senti um outro tipo de pessoas que já... No Brasil, como tudo era novo, né? A gente estava formando pessoas. Aqui a gente chega e encontra pessoas formadas. Sim. Né? Pessoas que já têm o livro do apóstolo no coração. Pessoas que todo ano estão acostumadas a ir numa convenção, coisa que no Brasil isso não existia. Então, eu me senti bastante seguro. Saímos para evangelizar, então, nossa evangelização tinha muito resultado. Eu tinha uma equipe, ainda tenho uma equipe que reage. E isso, para mim, foi eu estar no céu, vamos dizer assim, né? É lógico que a igreja vai mudando, é lógico que as situações vão mudando.
É lógico que a igreja é um corpo, é um corpo vivo, né? Que está sempre em mutação. Então, também tive contatos com pastores que são maravilhosos, né? Eu sinceramente, em matéria de comparação, não sei se eu posso fazer isso, né? Mas eu me dei muito bem aqui em Portugal. Não tenho saudade de nada, tô feliz aqui, não é? Mas, ao mesmo tempo, preparado para Deus, né? Eu posso estar onde quiser, onde Deus me mandar, né? E eu sei que a gente nunca fica sempre no mesmo lugar. Sim, sim. Então, já estamos 6 anos, não tem problema nenhum. Se tiver que ficar mais Já, 6, né? Já não tem estão. problema nenhum, né? Arlete não pendurou nenhum quadro ainda. Não, está proibida, não tem Está quadro. proibido pendurar quadro. Proibido por quadro, pintar a casa, essas coisas. Mudar, fazer uma reforma. Então, nós crescemos em algumas áreas, abrimos igrejas, né? Fizemos muitas coisas. E a distância também ficou tudo mais fácil, né? Às vezes lá no Brasil a gente tinha que pegar um avião para ir num lugar, aqui é tudo aqui pertinho. Então, para mim, e estar perto do apóstolo, estar perto dos bispos, isso também me trouxe muita segurança, porque às vezes aqui é outra chamada, né? Uma chamada que nós estamos lá longe, de uma chamada que estamos perto também faz muita diferença, né? Nós temos aqui, parece que a gente está mais seguro. Eu não sei como é que eu posso explicar isso. No Brasil, a gente recebia as instruções e de quando em quando tínhamos reunião, então vimos para cá. Aqui não, aqui a gente está sempre junto. Então, eu não sei, não dá para explicar muito bem sobre isso, mas é uma segurança a mais, né? Então, aqui em Portugal, a gente está aprendendo muito. A gente está perto do apóstolo, estamos cá há 6 anos vindo na convenção, é uma coisa que mudou muito, né? Estar junto nas reuniões do bispo também muda tudo. Então, para mim, é um privilégio. Então, está quase a dizer, desde que chegou aqui em Portugal, era mar de rosa. É um mar de rosa, né? Lógico, cada igreja tem a sua luta, cada regional tem a sua luta, né? Mas eu estou mais... Eu posso dizer assim que, quando eu vim para cá, minha mente mudou. Eu consegui vencer a parte emocional, eu consegui vencer a situação mental, porque os nossos pensamentos, né, eles interferem demais na nossa chamada. E pela primeira vez aqui em Portugal, eu acredito que eu cresci um pouco mais nessa área, cresci espiritualmente, posso dizer isso, né? Lá a gente enfrentava as lutas, lá Deus aparecia da mesma forma, mas aqui parece que o nosso interior, no meu caso, o meu interior foi renovado. Eu era uma pessoa muito emotiva, muito emocional, agora as minhas emoções estão nos lugares corretos, ou seja, eu já tenho um outro jeito de pensar, um outro jeito de falar, ou seja, acredito também que a mudança da cultura interferiu bastante nisso, né? Sim, na verdade, quando a pessoa muda de cultura do país, isso muda a nossa maneira de olhar para as coisas, muda nós completamente. Sim. A pessoa nunca mais era esta pessoa que só estava ali fechada, numa certa maneira, como que toda a gente à nossa volta estava a viver. Como a Bíblia diz, né, que Paulo se fez romano para pregar para os romanos e tudo mais, eu também nunca tentei impingir a nossa cultura brasileira e tal, mas pelo contrário, eu me adequei facilmente à situação das pessoas que estão ao meu redor e não trouxe comigo aquelas coisas de emoção e essas coisas que há muito lá no Brasil, né? Eu nasci numa igreja emocional, vivi nessa parte emocional e parece que é fácil vencer isso, mas não é muito fácil vencer isso. Eu precisei comer demais o livro A Mente, o Campo de Batalha, tive que comer muito livro de atitudes, né? O apóstolo está falando de atitudes. Então, são livros que ajudam a gente a sair do emocional e ir para o espiritual. É uma mutação que nós temos que trabalhar muito, né? Então, chamada também é isso. É a gente mudar o nosso coração, limpar a nossa mente, melhorar, né, os nossos pensamentos para que o mundo não entre na nossa mente e que a gente não seja uma pessoa emocional. Eu acredito que se eu mudar o meu discurso num culto, eu posso levar todo mundo às lágrimas. Mas o que eu vou ganhar com isso, né? As pessoas chorarem, aí as pessoas gostam do emocional. Mas eu descobri que
Eu cansei de viver no emocional. Ok. Então, às vezes, né, quando o apóstolo ia no Brasil, ele falava, mas eu não senti amor. Na realidade, ela falava assim, eu não chorei. Ah, ok, sim. Não, ponto, Não não tiveste senti nada. emoção. Ponto. Não senti nada. Sim. Tanto que eu lembro que um dia o apóstolo entrou numa igreja e a bispa que estava lá levantou as mãos e começou a chorar. E o apóstolo falou, você está passando mal? Ela falou, um momentinho. Não, 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 é assim mesmo. É assim mesmo. Está a falar bicho, mas não foi eu. Não, não foi a senhora, foi a bispa da igreja. Ah, bom, é melhor desclarificar, porque também as pessoas Aí não iam ver eu a o chorar. apóstolo estava do lado e falou, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? E ela parou de chorar e falou, não, não, tá tudo bem, eu tô fazendo. Então tá bom. Então o apóstolo achou aquilo um absurdo, né? Mas e o pessoal com rodo, tirando as lágrimas, né, no chão. Então, foi assim que o apóstolo entrou em muitas igrejas, e quando ele pregava o evangelho, que é o evangelho para valer mesmo, que não tem lágrimas, que não tem emoção, as pessoas foram curadas, mas ao mesmo tempo, mas que estranho, não senti nada. Sim. Né? E elas queriam sentir para perceber que Deus estava lá. Sim, porque estavam habituadas a uma reunião bom, é onde a pessoa tem emoção, a pessoa chora, pronto. Então, eu aprendi muito isso aqui. Agora, quer dizer que cada país tem um seu jeito, mas... Agora, você ultimamente foi a Brasil, né? Fui. De vez em quando vai visitar lá por causa da rádio. Então, quando volta lá, tem essa ideia que eu já não sou assim brasileiro? Eu já estou mais... Não, é engraçado. Eu chego lá e penso assim, nossa, como é que eu vou viver naquele trânsito louco? Como é que eu vou viver naquela poluição? Como é que... E quando eu chego lá, parece que faz um dia que eu saí dali. Então, eu me adequo instantaneamente. Para mim foi uma surpresa, né? Não teve assim nenhuma situação, não tive nenhuma saudade de comer isso, aquilo, nada, né? A gente vai lá específico para resolver problema, para ajudar as pessoas. Então, não sei, eu estou me adequando muito fácil. Eu fui para a África também. Sim. E fiquei apaixonado pela África. África foi para onde? Fui para a África do Sul, Sim. Depois fomos para Moçambique. Ok. Então, vimos lá o povo em Moçambique e eu fiquei apaixonado. Foi uma vez, ainda nem estava em tempo integral, levamos os 32 missionários. Ah, foi nessa vez. Sim. E ali também, foi ali que eu me reuni, me misturei mais com a cultura, mais com o povo. Um povo, na ocasião, muito sofrido, mas tremendamente aberto. Então, uma parte do meu coração ficou ali, né? Parece que a gente está sendo mais usado quando a gente vai para a rua e vê Deus operar, e aqueles filmes, e 5.000 pessoas se convertendo toda noite. Foi um negócio estrondoso, né? Que a gente gostaria de sempre que repetisse. Então, foi uma experiência também tremenda. E em março desse ano, a gente ia para Angola, para Luanda, né? E eu estava tão feliz, né? Que eu ia finalmente pôr o pé ali, mas fica para a próxima, com certeza. Fica para a próxima, é isso. Uma última palavra que você ainda quer deixar lá para as pessoas que talvez resumindo o que você disse. Sim. Eu acho, Bispa, que aquela palavra que nós temos que renovar nossa mente é uma força para quem quer mesmo seguir a Deus. Renovar a mente, tirar as coisas do mundo do nosso coração, não se deixar levar pelas emoções, vencer todas as injustiças, porque virão. Você vai vencer uma, e graças a Deus, mas de repente vem outra. E injustiça é um teste de Deus para te promover, não é? Outra coisa também, Bispo, é se depender de Deus, né? A gente, quando trabalhava, a gente trazia o dízimo. Parecia que Deus é que dependia da gente. Ah, sim. Mas na chamada quer dizer que você tem que depender de Deus. Amanhã você pode ter ou não ter um recurso, mas não importa, porque Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Então, esse é o coração daquela pessoa, né? Que você vença as suas emoções, que você vença os seus pensamentos e que você fique à disposição de Deus, dependendo de Deus 24 horas por dia. Muito bem. Então, muito obrigada. Eu acho que para agora chegamos até... Eu acho que sim, né? Sua caminhada onde que está Isso. agora. Quando Podemos ter outra daqui 10 anos. 120, quando eu tiver 120 anos, a senhora me chama. Mais 20 anos ou qualquer coisa, pode. Dividimos em 3 de novo. Você que falou. Tá bom. Pronto. Então, ficamos então assim mais uma caminhada com Deus.